O senhor está muito bem aqui na SAF Portuguesa, mas se chamarem, o senhor poderia pensar no caso? E aí, galera da Rádio Futimais São Paulo, viemos até o centro de treinamento da Portuguesa para fazer uma entrevista exclusiva com uma personalidade muito importante do futebol brasileiro, o Dr. Turíbio de Barros. Vem com a gente! Você deve estar me perguntando o que eu estou fazendo aqui no centro de treinamento da Portuguesa, aqui no quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna. Eu vim aqui porque eu vou entrevistar uma figura muito importante do futebol brasileiro. Você provavelmente não sabe quem é o fisiologista do seu time, mas eu tenho certeza que o Dr. Turíbio de Barros você conhece. Oi, doutor Turíbio, hoje o senhor é aqui vice-presidente da Portuguesa aqui na parte de saúde e performance, né? Queria que o senhor falasse como que tem sido, né, assumiu esse cargo, como que está sendo desenvolvido esse trabalho aqui na Portuguesa? Pois não, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, senhor, por ter recebido a gente. É sempre um prazer a gente estar falando, principalmente falando de assuntos que a gente espera que possam trazer alguma mensagem positiva aí para o futebol, né? E, de fato, eu recebi esse convite do Alex Bourgeois, que é o presidente da SAF, que é meu amigo de 30 anos, e para mim foi um prazer fazer parte desse projeto que eu tenho certeza que vai deixar um legado aqui no futebol brasileiro. A Portuguesa SAF é um projeto que veio para vencer, para se estabelecer, e tenho certeza que nós vamos, ao longo desse período todo, fazer o possível para resgatar o que a Portuguesa merece e vai voltar a ter. Não, a Portuguesa é um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, né, que teve seus problemas, não vamos entrar nesses detalhes, mas que precisa voltar a esse cenário do futebol, porque é muito importante. A Portuguesa tem uma história muito bonita, né, no futebol, e ela é um grande rival aqui de São Paulo. Antigamente eram os 4 de São Paulo e o Santos, né, que é de Santos, que faziam parte aí dos 5 times mais importantes aqui da capital, de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E a Portuguesa precisa realmente retornar, né? E especificamente esse trabalho que o senhor está desenvolvendo aqui é na medicina esportiva, o que é exatamente? Então, eu estou fazendo parte de um grupo grande de profissionais que veio juntamente aí com toda essa infraestrutura que a SAF está proporcionando, e a minha função é focar nessa área de saúde e performance, envolvendo fisioterapia, né, treinamento, nutrição, reabilitação, tudo aquilo que diz respeito, obviamente, à melhora de performance esportiva, prevenção de lesões e tudo aquilo que possa contribuir para que a gente, dentro do campo, tenha condição de fazer o melhor. E falando nisso, né, a gente vê hoje que muitos jogadores de futebol, em vários times, tá? Não vou especificar um time, não. Eles se machucam, vão para o departamento médico, depois fisioterapia e tal, voltam e muitos deles acabam tendo a mesma contusão. O senhor acha que isso é por causa do número excessivo de jogos, a qualidade do gramado? Ou o que o senhor analisa que seja... Eu sei que cada pessoa reage de um jeito, né? Então cada jogador vai ter uma relação diferente com relação ao machucar e ao se curar. Mas está acontecendo muito no futebol brasileiro hoje, né? Eu gostaria de saber da opinião do senhor, o que o senhor aponta aí como os principais motivos disso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode esquecer que o futebol, assim como todos os outros esportes competitivos de alto rendimento, evoluiu muito do ponto de vista de exigência física. A gente tem diversas métricas que possam comprovar isso. Talvez a maneira mais óbvia de caracterizar esse quadro é o seguinte: quando eu comecei a fazer um trabalho especificamente voltado aí
para desempenho com o uso de ciência no futebol há 30, 40 anos atrás, né? O que um atleta fazia durante um jogo, isso a gente media como se mede até hoje, só que medimos com outros recursos, era uma distância de 8 a 9 quilômetros em uma partida de 90 minutos. Hoje, a média de distância percorrida por um atleta é em torno de 10 a 12 quilômetros. Então é um aumento de quase 50% de exigência física. O campo tem o mesmo tamanho que tinha antes, né? E os atletas se deslocam por distâncias, obviamente, quase 50% maiores do que naquela época. Então é inevitável que você tenha mais choque físico, que você tenha maior número de situações, de exigências capazes de provocar uma lesão. Então isso no mundo inteiro aconteceu, não é só no nosso futebol. Agora, é lógico que também, paralelamente, a própria ciência aplicada, ela evoluiu. Evoluiu na medicina esportiva, na cirurgia ortopédica, na nutrição esportiva, na reabilitação. E o que se tenta cada vez mais é compatibilizar uma maior exigência com um cuidado maior de prevenção, com uma eficiência maior de recuperação de lesões. Os próprios equipamentos disponíveis evoluíram também, mas eu diria que o desafio é cada vez maior. E por ser cada vez maior, muitas vezes certos problemas que surgem em toda, digamos assim, todo esse contexto, acabam dificultando que um atleta seja recuperado em tempo hábil, que seja reabilitado plenamente. Então, as relesões, né, as reincidências de lesão são muitas vezes inevitáveis. Cabe, logicamente, à equipe multidisciplinar que está por trás tentar enfrentar isso da melhor maneira possível. Hoje também existe uma polêmica muito grande que a gente fala de gramado natural e gramado sintético, né? O que tem de verdade e de mito nessa conversa, né? Porque agora no Campeonato Brasileiro, por exemplo, com a subida do Remo e do Atlético Paranaense, teremos mais 2 campos de gramado sintético, né? E sempre tem essa discussão, né? O São Paulo mesmo é um dos times que reclama de jogar lá no Allianz Parque, o Corinthians também reclama, né? O Allianz se defende dizendo que não tem problemas. Afinal de contas, na parte de medicina esportiva, é um risco maior para o jogador jogar no sintético ou não? Bom, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto extremamente controvertido e polêmico, né? Mas uma coisa que nós temos que entender e até aceitar é que o gramado sintético é uma realidade, isso veio para ficar e, lógico, tem todo um contexto que merece uma análise mais detalhada aí para poder, eventualmente, trazer essa discussão para nível, por exemplo, de incidência ou de prevalência de lesões. Quando a gente busca uma informação, a fonte que sem dúvida nenhuma a gente deve respeitar é a informação científica. Se nós formos hoje na literatura científica pesquisar a existência ou não de maior incidência de lesões em gramado sintético do que em gramado natural, em primeiro lugar, nós não vamos achar essa comprovação. Então, essa ideia de que o sintético é predisponente de uma incidência maior de lesões, isso cientificamente não se comprova. Agora, é claro que o gramado sintético varia demais em termos de qualidade. Todo mundo, quando fala de gramado sintético, talvez lembre naquele campo de society que você vai bater bola com seus amigos. Com aquelas coisinhas pretas. Exatamente, com aquela, praticamente um chão de borrachinha preta ali, né? Na verdade, do ponto de vista do esporte de rendimento, do futebol profissional, o sintético não é mais isso. Evoluiu muito, né? Tanto é que nós, particularmente na Portuguesa, nós disputamos o Campeonato Paulista desse início de ano
totalmente com os jogos sendo mandados no estádio do Pacaembu, que é um gramado sintético. Nós não tivemos nenhuma lesão durante todo o Campeonato Paulista, nem sequer nenhum dos nossos adversários teve lesão jogando no estádio do Pacaembu. Agora, o gramado do Pacaembu é um sintético de última geração. É muito bom gramado, é um tipo de gramado que qualquer jogador que foi lá vai aprovar. Não é a realidade de muitos outros gramados sintéticos que tem por aí, mas eu acredito que a tendência é essa evolução chegar ao nível de que ninguém mais vai se queixar do gramado sintético como se queixa hoje, né? Agora, comparar o sintético com o natural é uma coisa que eu acho que sequer tem validade. Por quê? Porque é lógico que a grama natural incontestavelmente é o melhor piso para você jogar futebol, desde que também seja um gramado em boas condições, um gramado que atenda aos requisitos todos de exigência que a própria FIFA estabelece. E o sintético, ele traz alguma vantagem competitiva para o time que tem, ou isso também é um mito? Então, de novo a gente volta para ver em que parâmetros nós vamos nos basear para responder essa pergunta, né? Se a gente for na literatura científica, a gente não encontra nem nada que favoreça nem que deponha contra o gramado sintético em termos de desempenho físico. Nós, aqui na SAF, na Portuguesa SAF, nós chegamos a fazer uma análise comparando nos nossos jogos avaliados aí pela tecnologia recente agora de GPS, com os atletas dentro do campo, incrivelmente, nos jogos que nós fizemos no sintético, repito, no Pacaembu, você tinha maior distância percorrida pelos atletas, você tinha maior índice de acerto de passes, né? O que fala em favor, claro, do gramado sintético até favorecer. Agora, vale ressaltar que jogando, por exemplo, aí, em gramados naturais que não atendem esses requisitos mínimos, é uma comparação inadequada. Mas, repito, eu acredito que para o jogo, um gramado de alta qualidade, sintético, é até hoje, pelo que a gente vê, vantajoso em termos de velocidade do jogo, precisão do passe e uma série de outras variáveis. Hoje a gente percebe que cada vez mais os meninos, a gente passou agora pelos meninos das categorias de base aqui da Portuguesa, né? A gente percebe que existe, né? Os meninos são ainda muito franzinos, né? E hoje, no futebol brasileiro, pelo menos, os times estão sendo obrigados a usar os garotos, né, mais cedo. Tudo bem, a gente pode ter o exemplo do Pelé, que começou com 16, mas o Pelé é uma exceção porque ele era fisicamente muito forte, mesmo quando ele ainda era garotinho, né? Mas esse fato do menino subir, isso quebra, de repente, uma sequência que o menino precisaria ter de amadurecimento do futebol e principalmente na parte física para ele já competir. Isso pode agravar mais cedo contusões nesses jogadores? Sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa na formação de um atleta, né, o ideal é que ele seja formado segundo uma determinada linha de conduta, né, com profissionais competentes atuando cada um na sua área, para você ter uma formação adequada com crescimento e desenvolvimento, amparado aí por uma boa nutrição, por um bom programa de condicionamento físico, por um bom programa de fortalecimento muscular, com o uso de suplementos nutricionais. Eu tenho certeza que, segundo a sua própria colocação aí, se nós deixarmos que esse jovem seja formado dentro dessa linha de conduta, nós vamos ter, quando ele chega no profissional, um atleta muito menos vulnerável a lesões. Então, a transferência precoce, às vezes, de um atleta, principalmente até para outros países, onde nutrição é diferente, clima é diferente, conduta de preparação é diferente, tudo isso acaba prejudicando esse desenvolvimento. Certamente, com uma estrutura adequada, você teria atletas formados com maior, digamos assim,
resistência física e com toda certeza menos vulneráveis a lesões. Uma outra coisa que eu reparo também é que o jogador ele surge aqui nos times, nos campeonatos aqui do Brasil, e realmente às vezes alguns jogadores são muito magrinhos, não é? Muito pequenos, fraquinhos, vamos dizer assim. Aí eles são transferidos para a Europa. Aí você vai ver o cara depois, o cara tá um touro de forte. Existe alguma coisa lá diferente, um whey protein especial que os caras dão, que o cara volta truncudo, né? Não, na verdade, eu te digo aí com toda segurança que lá não existe nada que a gente não tenha aqui, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, a medicina esportiva, a ciência do esporte, a fisiologia, a nutrição, são tão desenvolvidas quanto nos países de primeiro mundo. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. O que acontece, às vezes, é a fase ideal para esse fortalecimento físico. Ou seja, por trás dessa resposta, existe sempre uma retaguarda hormonal que vai prevalecer numa determinada fase da vida, numa determinada fase do crescimento e da maturação. Quando o garoto vai muito jovem, como é o que a gente muitas vezes vê, ele chega lá e lá ele vai se maturar biologicamente para poder se fortalecer. Quando você vê aqui o atleta sendo preparado, desenvolvido, fortalecido, né, no momento ideal, a gente chega com a mesma resposta. Eu tenho entre vários atletas que a gente atendeu aí, eu tenho um exemplo que a gente costuma até mostrar muitas vezes, que é o exemplo do Kaká. O Kaká trabalhou conosco no São Paulo desde que ele tinha 14 anos de idade, até quando ele saiu, que ele já tinha perto de 20 anos, né? Quando ele foi para a Europa, ele foi com o físico que ele tem até hoje. E ele se tornou o melhor jogador do mundo com o fortalecimento, o desenvolvimento que ele ganhou ainda no São Paulo. Bom, o senhor sabe que nós somos uma mídia especializada do São Paulo, então eu não posso deixar de entrevistá-lo e fazer uma pergunta que o torcedor são paulino pergunta sempre, né? Sempre quando acontece alguma contusão no São Paulo, ou quando a gente ouve falar de refis, o pessoal pergunta, chamem o Dr. Turíbio de volta. O senhor esteve quase para voltar para o São Paulo e não deu certo. Por que não deu certo? Olha, Lídia, é complicado às vezes a gente explicar certas situações, né? Primeiro, porque foi num momento diferente do que é hoje, né? Isso já, se eu não me engano, foi uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, né? E eu acho que não deu certo muito mais pela política do clube do que por qualquer outra coisa. E a gente sabe que a política de um clube grande como o São Paulo é uma coisa muito conturbada, né? E o que houve nessa situação que eu fui chamado para dar uma contribuição e acabou não dando certo, foi uma interferência política no projeto que a gente tinha apresentado. Então, infelizmente, parou por ali. O senhor está muito bem aqui na SAF Portuguesa, mas se chamarem, o senhor poderia pensar no caso? Não. Hoje, o meu projeto é a Portuguesa SAF. O compromisso que eu tenho comigo mesmo é só sair daqui quando eu tiver conseguido fazer aquilo que eu vim aqui proposto para fazer. Eu não sou de largar projeto nenhum no meio do caminho. Quanto me quiserem aqui, eu não saio daqui enquanto esse projeto não estiver consolidado. Não, mas tá certinho, é por aí mesmo. Para terminar, para finalizar, provavelmente vocês têm aí uns estudos de planejamento, né, de projetos de futuro. Quando teremos a Portuguesa de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, lutando ali para Libertadores? Quando a gente vai ter a Portuguesa de volta aí ao grande cenário do futebol brasileiro? Pelas projeções, né, claro. Se depender da gente, né? De toda essa estrutura que está aqui, de toda essa equipe espetacular que eu encontrei aqui, com realmente um ambiente extremamente saudável, alegre, produtivo, com competentes profissionais, cada um na sua área. Se depender da gente, você pode contar que a gente vai subindo ano após ano, sem dúvida nenhuma. Ou seja, se nós estamos hoje na Série D, daqui a 3, 4 anos, se Deus quiser, nós vamos estar de novo na Série A. É lógico que ninguém tem bola de cristal aí para poder fazer uma previsão que se confirme.
A nossa intenção e o nosso projeto é esse. E vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para isso se consolidar. Quero agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade do senhor. Espero que dê tudo certo aqui no trabalho na Portuguesa, que a Portuguesa realmente volte. A gente é uma mídia especializada do São Paulo, mas a gente sabe da importância da Portuguesa para o futebol paulista e para o futebol brasileiro, toda a sua história, e que venha mais histórias novas aí no futuro. Obrigado pela sua disponibilidade aqui de novo com a gente. Eu que agradeço. É um grande prazer aí ter tido essa conversa, esse bate-papo. E aí? Gostaram da entrevista com o Dr. Turibo? Tá com saudade, né? Acompanhe aqui na entrevista o que ele disse. Aliás, siga a Rádio Futimais aqui nas redes sociais, deixe aquele seu comentário, dê aquele seu like e também aproveita, diga pra gente quem vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui numa próxima oportunidade. Rádio Futimais São Paulo, a voz da arquibancada.